Quando nós liberamos uma palavra de conhecimento, é porque Deus está liberando uma verdade. Se você crer, você vai ser curado. Eu quero falar hoje rapidinho sobre a manifestação do céu. E a primeira coisa que eu quero te falar é que Jesus é Deus. Você pode falar comigo? Jesus é Deus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, se você quiser, anote essas referências que elas vão sempre fazer parte da sua caminhada com Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso quê? E Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus é Deus. Muitas vezes as pessoas falam que talvez Jesus é só o segundo de uma trindade, Jesus é só o Filho de Deus, mas a Bíblia fala que Jesus é Deus. Então a primeira verdade que você precisa colocar no seu coração é essa, que Jesus é Deus, e quem falou isso foi o apóstolo Pedro, dizendo que ele é o próprio Deus e Salvador. A segunda coisa que eu quero falar para você, e que é uma verdade, é que por meio de Jesus tudo foi criado. Diga comigo, tudo. Por meio de Jesus tudo foi criado. Lá em João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, a Bíblia fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito. Gente, por meio de Jesus Cristo, por meio do verbo, todas as coisas foram criadas. Uau! Isso quer dizer que o Deus tão poderoso, Jesus Cristo, aquele a qual nós prestamos culto, louvor e adoração, que está em nós e que intercede por nós, ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas, e para o louvor dele. Também lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 ao 18, a Bíblia fala: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Você foi criado por meio dele, a natureza foi criada por meio dele, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio e para ele. Diga comigo, por meio de Jesus. Fale com fé nessa noite. Por meio de Jesus, eu e todas as coisas foram criadas. A terceira verdade que eu quero te falar é que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, a Bíblia fala: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha só, preste atenção no que a Bíblia está falando aqui, que nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, e ele tem nos dado o que, gente? O que a Bíblia fala? Alguém está lendo, pelo amor de Deus? Ele tem nos dado entendimento para saber o que é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele está vivo, ele é a verdade, e estamos no verdadeiro. Se você ouvir um pouquinho, você vai pirar a cabeça junto comigo. Olha só o que a Bíblia fala: para conhecermos o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Quem é o verdadeiro? E a Bíblia fala que nós estamos aonde? No verdadeiro. Nós, eu e você, estamos em Jesus, o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Outra verdade que eu quero falar para você é que Jesus tem um plano. Salvação é parte do plano. Preste muita atenção. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus, vamos ler juntos esse versículo, que o mundo inteiro conhece, vamos declarar: porque Deus
que deu. Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. Simplesmente Deus, no alto da sua grandeza, mas também no mais alto nível de amor, ele olhou para o mundo perdido, para o mundo caído, para o mundo cheio do pecado, para o mundo que havia sido separado dele por causa do pecado, porque sempre o plano perfeito de Deus foi que o homem, a criatura, tivesse uma conexão, tivesse um relacionamento profundo com o seu Criador. E nós caminhamos até assim com Adão e Eva ali no jardim, mas a partir do momento que o pecado entra no Éden, ele quebra, ele rompe, ele acaba com esse projeto. Parece que acaba, porque ninguém frustra os planos de Deus. Deus sabia que tudo ia acontecer, mas uma coisa precisava acontecer para que a relação da criatura com o Criador precisasse ser restabelecida, precisasse de volta acontecer. E o que precisava acontecer? O plano perfeito de Deus chama Jesus Cristo. Deus não tem um plano B, Deus não tem um plano C, Deus sempre teve e sempre terá um único plano, o plano A, e o plano A de Deus é Jesus Cristo. Esse é o plano A de Deus, e somente através do sangue de um inocente, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu e você poderíamos então ter de volta a conexão com Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, ninguém leva eu e você até Deus, ninguém leva eu e você até o Pai, ninguém leva eu e você até a vida eterna, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo. O mundo diz muitas e muitas vezes, se você ligar a televisão, se você ver os artistas falando, todo mundo fala uma coisa: muitos caminhos levam a Deus. O importante é eu ter paz de espírito, o importante é eu ser feliz, o importante é eu ajudar as pessoas. Eu estou dando esmola para o pobre, eu estou ajudando a viúva, eu estou sendo bom com a minha mãe, eu estou sendo bom com o outro. Mas é Jesus, você tem? Não, o importante é que eu estou fazendo coisas boas, mas coisas boas não te levam ao céu, coisas boas não te conduzem até Deus. O que te conduz até Deus é um relacionamento, um encontro com Jesus Cristo, seu Filho que morreu e ressuscitou e vivo está pelos séculos dos séculos. É o relacionamento com Jesus que nos conduz até Deus. O homem e Deus estão separados. E imagina um homem de um lado, Deus do outro, um buraco enorme no meio que chama pecado, o abismo. Mas a cruz é a ponte que nos leva ao Senhor. Mas esse Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nele há, olhou para mim, para você e falou assim: sabe o que mais importa para mim? É você. Eu e você somos até mais importantes do que os próprios anjos. Jesus deu a sua própria vida, ele se entregou como uma ovelha muda que vai ao matadouro, para que você pudesse viver e não morrer. Em João, no capítulo 1, a Bíblia fala que a vida eterna começa com o nascer de novo. João fala, João 1, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Olha, o dia que você entender isso, você nunca vai ficar calado quando a gente lê essa passagem, porque ele está falando, quantos que receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos do próprio Deus, do próprio Criador. Sabe o que a Bíblia está falando? Sabe o que Paulo está falando aqui, sabe o que João está falando aqui para mim e para você? Que a partir do momento que eu conheço Jesus e que eu recebo Jesus e o confesso como meu Senhor e como meu Salvador, eu passo agora a não ser mais desse mundo, eu passo agora a não ser mais escravo do pecado, escravo do diabo, agora eu passo a ser filho do próprio Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. O que me espera
é a eternidade com Deus. Isso é poderoso demais. Você pode aplaudir Jesus? A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Eu quero te falar uma coisa, me desculpa se eu vou te ofender, mas todo aquele que vive no pecado é filho do diabo. Essa é a verdade. Por muito tempo a igreja pregou, e os grandes avivalistas pregaram o sangue de Jesus, pregaram o arrependimento verdadeiro, pregaram o perdão dos pecados, mas pregaram também o céu e o inferno. Mas depois de um tempo, a igreja começou a se modernizar e começou a esconder um pouco que existe uma condenação, que existe um lugar onde os pecadores vão. Não, tudo importante é que você faça isso, faça aquilo. Querido, eu quero te falar uma coisa, e a verdade está escrita. O que está escrito é a verdade, o que eu creio, o que a Bíblia está falando, que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O caminho para o pecador que não se arrepende é um único caminho, e não é a eternidade com Deus. Por isso que existe uma urgência aqui. Eu estou falando com pessoas que precisam entender, assim como eu, que há uma urgência no mundo, que há uma urgência que clama, que vem do céu. O que pulsa no coração de Deus é almas. Muitas pessoas estão morrendo, se perdendo, sem conhecer Jesus, sem conhecer o Salvador, sem conhecer o poder da cruz, sem conhecer o poder do sangue de Jesus, que tira os nossos pecados, que faz com que nós possamos passar de pecador para filhos. Muitas pessoas estão morrendo longe do evangelho da salvação. Muitas pessoas estão amarradas no pecado. Muitas pessoas estão presas nos vícios. Muitas pessoas estão escravizadas em tantos e tantos pecados, em tantas e tantas doenças. Ontem um desastre aconteceu lá em Minas Gerais, e quantas pessoas já foram encontradas mortas por causa de uma tragédia que aconteceu lá, e quantas dessas pessoas que não imaginavam que iriam morrer naquele dia e morreram sem Jesus. Mas eu não vou muito longe. Lá na sua casa, e lá na sua faculdade, e lá na sua escola, e lá no seu trabalho, quantas pessoas todos os dias passam por você, todos os dias cruzam o seu caminho, todos os dias você dá bom dia para aquelas pessoas, mas todos os dias você tem negado a oportunidade de falar: Jesus pode e tem algo lindo para fazer na sua vida e mudar a sua história. Nós muitas vezes temos nos anulado, nós temos nos calado diante das situações, nós temos sido apenas uns crentes 007, que está totalmente disfarçado e não quer papo com ninguém. Eu passei um tempo da minha vida assim. Quando eu estava no colégio, eu queria muito ser da turminha da galera que tem uns amigos lá e tal. E naquele momento que eu estava ali, eu cheguei a negociar a minha fé e a minha devoção a Jesus Cristo só por causa de amizades, porque eu queria ser aceito. Mas quando eu e você temos um encontro verdadeiro com Jesus e temos a nossa identidade formada em Cristo, nós sabemos que nada nos separará do amor de Deus, que não há nada mais importante do que o relacionamento com Jesus, que não há nada mais importante do que uma vida de devoção ao Senhor, porque é isso que faz sentido para o homem. João 1,18 fala que Jesus é o Deus unigênito e que está no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas o pecado nos apresenta a morte. E lá em Romanos 6,23 a Bíblia fala que o porquê o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te trouxe aqui com um propósito específico. Talvez Deus te trouxe aqui para você receber uma cura. Talvez Deus te trouxe aqui para você ter um encontro com o Espírito Santo como você nunca antes teve na sua vida. Ou talvez Deus te trouxe aqui para te lembrar que se você não se arrepender dos seus pecados, se você não deixar a sua vida promíscua para trás, se você não se arrepender
arrepender da vida pecaminosa, de erros, de pecados que você tem vivido, que você tem carregado. Talvez é um vício na pornografia, talvez é um adultério, talvez é uma rebelião, talvez é qualquer coisa, talvez é um roubo que você tem cometido. Se você não abandonar o seu pecado e se voltar a Jesus Cristo, se arrepender, você vai morrer e você não vai ter um encontro com a vida eterna. Essa é a verdade. Nós precisamos anunciar essa verdade, porque se nós anularmos essa verdade, se nós não proclamarmos essa verdade, as pessoas vão continuar morrendo e tendo encontro com o capiroto. Você está preparado para anunciar a verdade do Evangelho? De verdade? Nós fazemos parte de um grande e poderoso exército, o exército de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós entendemos o exército que nós fazemos parte, e que nós somos poderosos nessa terra, e que nada pode contra o exército do Deus vivo, meu irmão, a gente vai acabar com tudo, vai ter capiroto se suicidando na nossa frente. Você crê nisso? A ressurreição é a base da nossa fé. Olha só, um dia o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no verso 14, ele fala, eu imagino que talvez nesse momento havia uma discussão sobre a verdade dos fatos acerca do Cristo que havia ressuscitado, acerca do Cristo que morreu na cruz, e Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa fé. Em outras palavras, ele fala, se Cristo não ressuscitou, então essa fé não vale de nada. Sabe por que eu e você estamos aqui? Depois de mais de 2000 anos proclamando o nome de um homem, é porque ele ressuscitou dentre os mortos e vivo está pelo século dos séculos. É por isso que nós proclamamos o nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, queira você ou não. Essa é a verdade. Essa é a verdade que tem que arder no seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus demonstrou na prática a realidade do céu. Fique atento a isso. Jesus veio, Jesus ensinou, mas enquanto Jesus ia de um lugar para o outro, ele manifestava o céu na terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você pede perdão e recebe o perdão pelos seus pecados. A Bíblia fala em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu quero te falar uma coisa, que a partir do momento que você pede perdão pelos seus pecados, se arrepende e vira as costas para o que te fazia estar separado de Deus, a Bíblia fala que o perdão entra em você, o sangue de Jesus te lava de todos os pecados, te purifica, e você fica então sendo agora lavado, limpo, purificado. Mas Jesus, Ele quer te ensinar que não é somente o fato de você ser filho de Deus. Agora Ele quer te ensinar também que você, que agora é filho de Deus, passe então a ser um cidadão dos céus. Ou seja, aqui nessa terra você é um ET que está aqui só passeando, passando os dias. Mas enquanto você passa os dias aqui, você manifesta a realidade da sua casa, da sua terra, do céu nessa terra. Então o que Jesus fazia com seus discípulos? Ele ia de um lugar para o outro. Enquanto Jesus ia de um lugar para o outro, Ele curava os enfermos, Ele ressuscitava os mortos, Ele dava vida a quem não tinha vida. Um dia Jesus passa, vê um cara cego, Ele fala, rapaz, tu quer ser curado? Quero. Então faz o seguinte, Ele dá uma
a coisa mais higiênica que podia acontecer. Ele dá uma cuspidinha no chão, faz uma laminha, taca no olho do cara, agora fala, vai lavar esse teu olho. Quando o cara lava o olho no tanque de Siloé, o cara fala, estou vendo, porque Jesus era desse, ele fazia umas coisas mais absurdas possível. Um dia Jesus demora para chegar lá no lugar onde seu amigo Lázaro estava doente, e quando Jesus chega lá atrasado, Lázaro está morto, e já está lá naquele lugar lá, há 4 dias, o seu corpo fedia, já estava uma coisa horrível. Quando ele chega lá, todo mundo chega e fala assim, poxa Jesus, você é amigo do Lázaro, você esqueceu do Lázaro, se você tivesse chegado antes aqui, ele não teria morrido. A Bíblia fala que Jesus chorou, mas depois, na nova versão Samuel Asaf, Jesus fala, cala a boca todo mundo aí, tira essa pedra daí. Não, mas como vai tirar essa pedra? O cara está fedendo, já tem 4 dias. Cala a boca, menino, para de me irritar, tira essa pedra daí. Tira uma pedra de lá e fala, ô Lázaro, menino, vem cá me dar um abraço, rapaz, você não esperou para nem eu chegar e você já morreu logo? Quando vê Lázaro varar de lá, que nem uma múmia. Oh Jesus, Jesus ressuscita um morto que estava morto há 4 dias para mostrar que ele era Deus, para que todos soubessem que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não se atrasou para ressuscitar Lázaro, Jesus apenas usou de uma boa estratégia para que todos soubessem quem de fato ele era. Esse é o nosso Jesus. E um dia desse Jesus está lá, andando sobre as águas, os discípulos todos se tremendo de medo, falando, é um fantasma. Meu Deus, olha só, os caras estavam andando com Jesus, conhecendo a Deus, e olha para o cara e fala assim, é um fantasma, estou com medo, um fantasma. Jesus fala, eu acho que não tinha nem palavra para Jesus falando. Ele fala assim, ô rapaz, tá me conhecendo não? Aí Pedro olha e fala assim, mestre, você andando sobre as águas. Jesus fala assim, coisa mais fácil andar sobre as águas. Aí Pedro fala assim, então eu posso andar sobre as águas? Ele fala assim, claro, vem cá. E Pedro começa a andar sobre as águas. Depois Pedro afunda, e todo mundo bate no Pedro, mas Pedro foi o único que andou sobre as águas. Jesus é esse que vai nos fazer andar sobre as águas. Você crê? Você crê de verdade? Jesus nos revelou que maiores coisas, isso aqui é louco demais. Sabe o que Jesus disse, ô cidadão do céu? Maiores coisas vocês farão em meu nome. Se Jesus ressuscitou os mortos, se Jesus curou os enfermos, se Jesus deu vida aos oprimidos, ele disse, o que eu fiz, maiores coisas vocês farão. Em Marcos 16, versículo 17 e 18, a Bíblia fala que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem aqui, de verdade, no seu coração, crê em Jesus Cristo? Crê no Jesus que eu estou pregando aqui? Sabe o que a Bíblia fala? Que se você crê em Jesus, Ele está falando, em meu nome, Jesus dizia, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que eu quero dizer? Que quando você crê em Jesus e caminha com Ele, os sinais dos céus perseguem você, e você manifesta o sobrenatural, que é a sua natureza. Eu oro para que o fogo que arde no meu coração comece a arder no seu coração, irmão. Porque a partir do momento que nós anunciamos Jesus sem empolgação, ou se a minha palavra, ou se o que eu estou te falando nessa noite aqui, se toda essa pregação, se todo esse sermão não causou nada em você, procura urgente Jesus, porque você não tem Ele dentro de você. É impossível você ouvir a palavra da verdade e não sentir nada queimando dentro de você. É impossível. Se você está aqui ouvindo eu falar e até agora não sentiu nada, essa é a noite de você correr para Jesus e falar, Jesus, eu preciso me converter de verdade, porque alguma coisa está errada dentro de mim. Eu passei 21 dias aqui dizendo isso para Jesus. Jesus, eu estou sentindo,
mas eu quero mais. Jesus, eu estou sentindo mais, mas eu quero mais. Sabe, eu não estou satisfeito com o que eu tenho de Jesus. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho recebido de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Jesus disse em Mateus 4,17: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Imagina se Jesus estivesse passando hoje em Fortaleza, na nação brasileira, ou lá na Europa, ou se João Batista estivesse vivo hoje. Será que você aguentaria o João Batista pregando no seu ouvido? Porque João Batista pregava: arrependei-vos, pecadores desgraçados, raça de víboras, arrependei-vos, senão vocês vão para o inferno mesmo. Não quer ouvir verdade? Não, vá embora. Não é para cá, esse aqui não é o seu lugar não, se você não quer ouvir a verdade do Evangelho. Sabe por que a verdade do Evangelho confronta o homem que existe aqui? Confronta o homem egoísta, soberbo que existe aqui, e me coloca no meu lugar. Eu não sou nada sem Jesus, cara. Eu não valo nada sem Jesus. Eu preciso de Jesus para viver. Arrependei-vos. E no grego, arrependimento é a palavra metanoia, mudança de mente. Jesus estava falando: mude a maneira que você pensa. João falava: arrependei-vos, e em outras palavras ele dizia: mude a maneira que você pensa. Ei cristão, ei Difflin, ei você que me ouve em qualquer lugar desse Brasil ou desse mundo, arrependei-vos, mude a sua mente. Chegou a hora de uma geração se levantar, olhar para a cruz, olhar para Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos e começar a transformar esse mundo, começar a transformar essa geração, começar a mudar as esferas da sociedade e começar a assumir a sua postura no exército de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender, é essa verdade que nós precisamos carregar, é essa verdade que nós precisamos proclamar. Chega de você ficar fingindo que é crente, chega de você ficar com vergonha de anunciar para quem você vive. Chegou a hora de nós batermos essa verdade no nosso peito e falar: eu sou crente sim, doa quem doer, custe o que custar, eu não vou parar de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o mais louco é que a Bíblia fala que Jesus Cristo veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas quem o recebeu, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus Cristo não era para nós, Jesus Cristo não era para o nosso povo, Jesus Cristo era para o povo de Deus, o povo de Israel. Mas aquele povo não creu no Messias, até hoje espera o Messias, mas o Messias já veio. E para quem não recebeu, ele falou assim: você quer? A gente disse: quero. Então ele nos fez filhos de Deus, porque nós cremos nele, e nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Aleluia! Mude a maneira que você pensa. A lei do reino dos céus é mais poderosa do que o reino da terra. O médico dos médicos é mais poderoso do que os médicos da terra. Jesus é mais poderoso do que tudo. E eu quero te falar uma coisa: essa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele quer ter um encontro poderoso com você.